Amém. Bom, nossa leitura está no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 12 a 16. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 12 a 16. Como eu disse, um mês com o tema Unindo Vidas. E hoje, através da palavra de Deus, encontraremos como Cristo tem unido as vidas para aclamação. Evangelho de João, capítulo 12, versículos 12 a 16. A palavra de Deus diz: eu estarei lendo na linguagem de hoje e os irmãos acompanhem em suas Bíblias. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o Rei de Israel! Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas: povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei montado no jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isto, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido. Amém. Bom, esse mês a série Unindo Vidas trouxe várias reflexões em relação à união que Jesus, através da vida de Jesus Cristo, ele promove entre nós, como comunidade, e, principalmente, a união, nós, seres humanos, com Deus. Nesse texto não será diferente. Jesus também promove a união. Tendo um primeiro olhar sobre esse texto, nós nos deparamos com uma chamada aclamação. Jesus nos chama aquele povo a uma aclamação. E sugere que o reconhecimento de um rei, ou até mesmo de um Deus, através de uma saudação de louvor. Na descrição, o povo aclama pelo seu rei. Gritos de louvores e adoração eram ecoados àquele que estava entrando em Jerusalém em seu alazão. Porém, existem algumas questões para se pensar nesse texto. Primeiro, para que tanta honra? Pensando no contexto da época, para aquele homem. Por que um jumentinho representando um alazão? Quem era aquele povo que estava gritando em nome e exaltando aquele Jesus? Quais as suas expectativas daquele povo e características? Essas perguntas nos ajudarão a entender o motivo pelo qual aclamavam e por que estavam reunidos naquele local. E ainda mostrará uma relação conosco, hoje, e com aquele povo. O seu contexto nos levará ao encontro com Jesus como povo de Deus. Segundo o calendário litúrgico, nós estamos iniciando agora o Domingo de Ramos. É o momento da história que marca a entrada de Jesus em Jerusalém, como o próprio texto nos mostrou. O nome Ramos foi dado conforme a própria narração sugere. Na entrada de Jesus na cidade, o povo utiliza justamente desses ramos, as folhas de palmeiras, em um ato de reverência sobre aquele que adentrava. Essa história, além de estar no Evangelho de João, como nós lemos agora, também é relatado pelos outros 3 evangelhos. Todo o seu contexto
todo o seu contexto está repleto de significados. Todo aquele momento, todos os atos, existe um significado. Uma delas é o marco da entrada da Semana Santa. Não era só a entrada de Jesus em Jerusalém, mas inicia a Semana Santa. Ao final daquela semana, Jesus seria crucificado. Esse momento é tão significativo, mas tão importante, que os autores dos 4 evangelhos fazem questão de relatar. Se você deparar e dar uma olhada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles fazem o relato da entrada de Jesus em Jerusalém. A revelação de Jesus diante do mundo. Essa estrutura, no contexto de João, quando nós olhamos ali para João, o texto que nós lemos, nós encontramos ele dentro de uma estrutura do Evangelho, chamada a revelação de Jesus diante do mundo. Essa estrutura, ela começa no capítulo 2 e finaliza no capítulo 12, no finalzinho do capítulo 12. Se nós olharmos para o capítulo anterior, capítulo 11, nós olharemos que Jesus mostra todo o seu poder, mostra quem ele é para um povo ou para umas pessoas específicas, através da vida de Lázaro. Jesus ressuscita a Lázaro. Quando aquele homem é ressuscitado, a fama de Jesus vai além daquele local. Vai até Jerusalém, ou até mesmo além de Jerusalém. A fama de Jesus era enorme. Se fizermos até uma comparação para os dias de hoje, eu colocaria ele como um popstar, um ator muito famoso, de tanta fama que ele teve naquele momento, pelo fato de ter ressuscitado um morto. Uma multidão, naquele momento, está alvoroçada, encontrar-se com Jesus. São pessoas de vários lugares, além da cidade de Jerusalém. São pessoas que vêm também com o próprio Jesus, caminhando com o próprio Jesus. Não era uma data qualquer, não era. Mas estava perto da Páscoa. Cristo escolheu o momento mais significativo para a sua chegada em Jerusalém. Ele escolheu a Páscoa, uma das festas mais importantes, se não a festa mais importante para o povo judeu. A Páscoa, como nós sabemos, para o povo judeu, traz a lembrança, a saída do Egito. Deus tira aquele povo do Egito, do jugo de um país estrangeiro. A Páscoa, ela marca a aliança de Deus para com o seu povo. Então, era um momento importantíssimo. Era uma data que tinha um significado muito grande. Ela lembrava as ações de Deus para salvar aquele povo, utilizando a vida de Moisés no Antigo Testamento. Então, imagine, a grande movimentação que estava naquela cidade. Era tantas pessoas que eu acredito, fazendo um outro comparativo, que parecia a sede da Copa do Mundo. Lembra como estava São Paulo? Como foi aquela movimentação pela questão da Copa do Mundo? Creio que Jerusalém estava na mesma situação. Não só pelo fato de saber da notícia de Jesus, mas também porque estariam entrando em uma festa, a festa pascual. Será que todo o povo da cidade de Jerusalém estava presente na entrada de Jesus? Às vezes a gente faz uma leitura e acha que a cidade inteira estava comovida, estava presente para ver aquele homem entrando. Porém, quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 19,
39 a 40, nós identificamos que os fariseus, os mestres da lei, estavam presentes. E aí eles chamam Jesus e falam para Jesus: Jesus, peça para que aqueles que o te seguem não façam tanto barulho. Na linguagem de hoje, na versão linguagem de hoje, o pedido é um pouquinho mais autoritário. Eles falam: peça para que calem a boca. Jesus tinha provocado a ira desses homens por causa daquela movimentação. Os que aclamavam não eram todos da cidade, mas um grupo, e eu acredito que um grupo dos marginalizados daquela cidade. Era um grupo que possivelmente não tinha acesso ao templo e a participar da festa pascal. Eram pessoas totalmente julgadas, colocadas à mercê da sociedade da época. Eram pessoas necessitadas, excluídas pela religiosidade daqueles mestres da lei. Para entender um pouquinho sobre a questão da religiosidade e não entender a questão do plano divino de Deus, eu queria trazer à mente de vocês uma pregação do próprio pastor Giovanni sobre Nicodemos. Jesus e Nicodemos. Na pregação nós percebemos que Nicodemos não consegue entender o plano divino de Cristo, o que Cristo estava revelando. Por quê? Ele estava preso àquilo que ele acreditava, a lei. Ele não conseguia entender o plano de Cristo, a revelação de quem Cristo era. Então, só para a gente entender um pouco do contexto. Aqueles homens estavam cegos por essa lei, por uma religião, essa religiosidade judaica, onde tudo era formado pela lei. Não entendia a questão do Evangelho, não entendia a questão de Jesus Cristo, quem era o próprio Jesus. Mas aquele povo olhava para aquele homem e via como um mestre. Era, mais uma vez, a esperança. Ele é aquele que trará a salvação na Páscoa. O rei daquele povo entrava na cidade em seu transporte mais simples. Escolheu o jumentinho, não apenas pela questão da humildade, mas também por um significado bem interessante em relação ao animal. Aquele animal, ele passava um símbolo de paz naquela época. Quando um rei entrava na cidade, em cima de um jumento, mostrava que aquele rei estava trazendo paz para aquele povo. Já, ao contrário, o cavalo, ele é um símbolo de guerra. Ele é um símbolo de autoridade, de imponência. Se pensarmos aqui um pouquinho sobre a questão dos filmes que falam sobre a época, trazendo até o próprio Gladiador, na cena do Gladiador, nós vemos que o imperador, ele entra dentro de Roma, da cidade, dentro, na biga, que a gente chama de biga, não sei quantos conhecem, mas a biga é mais ou menos uma ideia sobre a questão do... uma charrete, é mais ou menos uma charrete, onde, geralmente, na maioria das vezes, era usado por batalhas. E quem está levando a charrete, a biga? Cavalos. O simbolismo do cavalo, então, quando um rei entrava na cidade, era de que este rei é um rei forte, é um rei de guerra. Imagine Jesus entrando um jumentinho àquela cidade, na sua simplicidade. Aquele era o rei dos humildes. Aquele era o príncipe da paz. Aquela entrada de Jerusalém é o começo do fim. Ali inicia-se a ação de Deus a favor da humanidade. Ele mostraria
Deus mostraria todo o seu amor através da vida de Jesus Cristo. Não apenas para aquele povo em específico, o povo judeu, ou aquele povo reunido, mas isso incluía nós também, até hoje. A entrada de Cristo em Jerusalém é a demonstração que ele estava entrando para o seu sofrimento. Aqueles seriam os últimos momentos, ou a última semana de Jesus Cristo, até ser levado ao Calvário. Sua entrada para aquele povo trouxe a esperança e para nós também uma nova vida e uma nova esperança para continuarmos. Eles reconheciam quem era o seu verdadeiro rei, sentado num jumentinho. Jesus recebia espontaneamente, e é espontaneamente e calorosamente, toda aquela adoração. Depois da notícia da vinda de Jesus Cristo em Jerusalém, o povo se prepara para recebê-lo. A preparação é iniciada. Pegam-se os ramos das folhas de palmeiras para ir saudá-lo. Utilizam suas vestes e colocam ao caminho para que Jesus passe. Os ramos também têm um significado único. Não era apenas para acenar para quem estava entrando, mas o seu significado ele se encontra em Levítico 23, 40, 41, que diz: no primeiro dia, recolham galhos das mais belas árvores, folhagens de palmeiras, ramos de árvores verdejantes e de salgueiros que crescem junto dos riachos. Celebrem com alegria diante do Senhor, seu Deus, por 7 dias. Comemorem esta festa em homenagem ao Senhor por 7 dias a cada ano. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida no 7º mês de geração em geração. Essa era uma ordem de Deus para o povo, através de Moisés. Não era uma ordem de qualquer um, mas era do próprio Deus. E essa era uma ordem onde Deus falava: vocês vão me adorar dessa forma. Deus está falando: povo, vocês vão me adorar desta forma. Uma celebração, um ato dentro de uma das festas chamada Festa do Tabernáculo, onde naquela festa renovava-se a aliança com Deus. O sumo sacerdote, naquela festa, levava o sacrifício a favor do povo, pedindo pelo pecado daquele povo. Olhando para Levíticos 23, nós conseguimos identificar esta situação. Fazendo um paralelo com Jesus, estamos diante do povo que celebra a renovação da aliança com Deus através daquele que estava entrando na cidade. A adoração estava voltada ao Deus que o salvaria. Olha que interessante. E quem era esse Deus que o salvaria? O próprio Jesus. Os ramos eram uma forma do povo festejar a restituição da aliança com Deus. Jesus foi colocado no lugar mais alto da tradição judaica. Jesus é comparado com o próprio Deus. Sempre que a aliança era renovada, existia um mediador, um sacerdote, o sumo sacerdote. Em Jesus, nós olhamos o sumo sacerdote enviado por Deus, enviado pelo próprio Deus. O povo adorava aquele que Deus enviou para libertá-los. Aquele povo estava tomado por uma esperança sem igual. Estavam às margens da sociedade e eram oprimidos pela religiosidade. Além de um jugo da sociedade romana, além de ser humilhado pela sua própria sociedade, também estava dentro de um jugo romano. Após a notícia que Cristo tinha ressuscitado o moribundo, o próprio Lázaro, eles acreditavam que
esse era capaz de libertá-los das opressões sociais e imperiais. Se pode ressuscitar um morto, por que não nos livrar? Eles tiram suas vestes e colocam para que o príncipe da paz passe. Hosana era o que gritavam. Uma palavra derivada do verbo salvar, que pode ser interpretado como salve agora, ou nos tire-nos, imploramos, salva-nos agora. Uma forma de pedir socorro a Deus. Hoje de manhã o pastor falou, Hosana é um grito, não é um pedido, mas é um grito de socorro. Aquele povo gritava para que Jesus o salvasse. Aquele povo estava com o Salmo 118 na cabeça. Eles se apropriaram do Salmo, conforme a sua tradição. E nos versículos 25 e 26, fala, ó Senhor, por favor, salva-nos. Ó Senhor, dá-nos sucesso. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Nós os abençoamos da casa do Senhor. O povo estava se apropriando daquele salmo. E aí nós percebemos que a profecia de Zacarias se cumpria. A profecia em Zacarias 9:9 estava sendo concretizada. Mas é interessante porque no relato os discípulos não entenderam. Possivelmente os discípulos devem ter se perguntado, nossa, mas por que tanta coisa para este homem? 3 anos andando junto e os discípulos ainda com algumas dúvidas. Possivelmente, judeus também tinham ainda a questão da lei. Não vamos culpá-los, porque viveram a vida inteira aprendendo algo e em 3 anos modificar tudo, desconsiderar tudo. Eles estavam vendo um Jesus sendo adorado como o próprio Deus. A lei falava, não adore outros deuses. Nós também, às vezes, erramos nesse sentido. Às vezes, nós somos confrontados com um novo e nós não queremos, porque a nossa vida inteira vivemos de uma forma e achamos que não, esse novo eu não quero. Mas Jesus é aquele que muda qualquer tipo de pensamento e traz uma nova perspectiva de vida. Ele renova, modifica qualquer conceito ou preconceito que criamos, ou até mesmo que aquele povo criou. Jesus é o renovo. Através da sua vida, tudo é transformado. E quando Jesus volta à glória, e eles veem Jesus ressuscitado, eles entendem a profecia. Compreendem que aquela profecia se cumpriu. E então eles entendem que o que Zacarias 13:1 fala, que ele é o príncipe da paz que lava os pecados e restaura a esperança. Jesus Cristo inaugurava o renovo que apenas foi efetivado por Deus através do seu Filho Jesus. Concluindo, hoje somos convidados nesta data a clamar como povo unido ao nosso Rei Jesus. Ele já mostrou seu amor e está presente em nossas vidas hoje. Vivemos em um mundo que nos orienta a desacreditar sobre quem é Cristo. Um mundo onde sempre coloca a questão de você é dono da sua vida e você não precisa de Jesus ou de qualquer outra coisa. Tira a esperança de uma fé, da fé em Jesus Cristo. Porém, Cristo nos une a aclamá-lo como um único Rei, que restaura a nossa vida. Quem traz a esperança aos nossos corações e restabelece uma aliança com o Criador. Creio que nós precisamos entender, nós precisamos aprender com os nossos irmãos católicos e também os protestantes, da importância dessa data, entender a importância que é essa entrada, a importância que é o Domingo de Ramos.
Essa é uma data que lembra a restauração, a restituição das nossas vidas através de Jesus Cristo. Restituição da criação através de Jesus Cristo. Hoje, devemos gritar: Hosana, salva-nos, Jesus. Talvez você esteja procurando algo ou desanimado hoje. Mas eu tenho uma notícia para você, assim como teve para aquele povo. Ele entrou em Jerusalém. E hoje esse Jesus quer entrar na sua vida. Assim como ele entrou em Jerusalém, ele também quer entrar na sua vida. Trazer esperança, renovar a sua vida por completo. Transformar e fazer um novo homem, uma nova mulher. Jesus Cristo é o nosso Rei. Ele é o príncipe da paz. Ele traz essa paz aos nossos corações. Ele renova as nossas forças. E eu convido você a ficar em pé. E nós leremos o versículo, só o versículo 13, o finalzinho. Hosana bendito é o que vem em nome do Senhor. Todos juntos? Leremos. Mais uma vez, bem forte, porque isso é um grito. Amém? Amém. Ele é o Rei de Israel. Ele é o nosso Rei. Ele é o Príncipe da Paz. Deus abençoe.